muito bem-vindos. Sejam bem-vindas, professores, professoras, treinadores e treinadoras de ginástica rítmica. Estamos aqui no canal RGBR para nossa live número 148, para você aprender como formar ginastas que ganham medalhas na ginástica rítmica. Eu sou a Val, responsável aqui pelo canal, especialista em ginástica rítmica, e aqui diariamente eu quero te ajudar a entender esse passo a passo para você levar suas ginastas ao pódio. Vamos juntos, que juntos somos mais fortes, e a nossa aula de hoje já está começando. Você quer conhecer essa dificuldade corporal que vai ser a estrela do ano? Mas ó, eu tenho um spoiler para te dar até o final desse encontro, então acompanha aqui comigo, hein? Antes de mais nada, é importante você saber para quem que é esse conteúdo de hoje. Essa é uma aula feita para professores e treinadores de ginástica rítmica, para ginastas e pais de ginastas. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse conteúdo com os professores, porque afinal a gente vai falar de termos técnicos e é algo importante para os profissionais que possam preparar as suas ginastas. Então, se você é ginasta ou pai, familiar de ginasta, sinto lhe dizer, mas esse conteúdo é para os professores. Então já clica aqui no aviãozinho, compartilha com todos eles. E se você é professor ou treinador e deseja formar ginastas que ganham medalhas, continue por esse conteúdo aqui. Tem muita coisa boa pra gente entender, hein? E você já sabe, mas não custa lembrar, aqui existe uma batalha diária pela ginástica rítmica. E eu sei que tem muitos professores aqui que também fazem parte dessa guerra aí, hein? Porque a gente quer aqui é dividir conhecimento. E o meu principal objetivo é que você esteja aí capacitado dentro da sua modalidade, dentro daquilo que a gente mais ama e atua, né? Que é a ginástica rítmica. Porque existem muitas pessoas que infelizmente detêm o conhecimento para si. Elas guardam esse conhecimento e eu não sei te dizer o motivo, mas essas pessoas escondem o conhecimento sobre a ginástica rítmica. E eu passei por isso na pele. Sabe por que eu sei disso? Porque acontece de ginastas deixarem de evoluir, ginastas deixam de subir ao pódio, de ser destaque, de crescer como profissional do GR, como ginasta da GR, graças à falta de conhecimento dos professores. E isso acontece pela falta de pessoas que querem compartilhar conhecimento. Então, aqui a gente não vai viver essa experiência, a gente não vai passar por isso. E eu quero que você esteja comigo nessa batalha pela ginástica rítmica, onde a gente vai compartilhar sim conhecimento, dividir, porque juntos somos mais fortes. E eu quero que você entenda que quando você divide com as outras pessoas, na verdade você está somando o seu aprendizado. Então, por isso, diariamente a gente tem aqui conteúdos de excelência para você, além de os nossos encontros aqui ao vivo, toda segunda e toda quinta-feira. Hoje, 24 de fevereiro de 2025, exclusivamente, essa aula está sendo um pouquinho mais cedo, né? Porque eu vou ter daqui a pouco a nossa aula sobre arbitragem da ginástica rítmica. Eu estou fazendo aí as aulas para fazer a prova do curso de arbitragem do novo ciclo da GR. Então, por isso, esse encontro está mais cedo, mas não deixaria de trazer aqui para vocês os conhecimentos divididos para hoje. E aí a gente vai falar sobre esta dificuldade aqui, ó, o Illusion para trás. Você conhece essa dificuldade? Será que essa dificuldade é uma dificuldade que você deveria ensinar para a sua ginasta aí da iniciação? Será que é uma dificuldade mais complexa? Como ela é avaliada? Como ela funciona? A gente vai entender sobre isso hoje, então. Então, para você conhecer, esse é o Illusion para trás, ou o Illusion que é dito, né, que vai passar pela posição de mundial. É uma dificuldade que tem o valor de 0,40 no código de pontuação. E a gente aí vai ter um spoiler, então, para esse código novo, que embora ela tenha vindo como uma dificuldade corporal, assim, extremamente valiosa, a gente vai ter mudanças muito em breve, ainda não oficiais. Mas, se você está assistindo essa live aqui, essa aula depois do dia 25 de fevereiro, pode ser que as mudanças já tenham acontecido aí e você já vai entender o que vai acontecer então. Vamos assistir o primeiro vídeo para entender como funciona essa dificuldade corporal? Então, ela é uma dificuldade corporal onde a ginasta vai fazer a rotação do Illusion invertido, de forma que ela vai fazer esse movimento para trás. A gente tem o Illusion para frente e a gente tem também o Illusion para trás. E essa aqui, a exigência dessa dificuldade corporal é que a ginasta passe pela figura, onde o tronco esteja na horizontal para baixo
e a perna a 180 graus na frente dela. Então, essa é a exigência dessa dificuldade. E quando você visualiza essa ginasta aqui, né, campeã olímpica do Rio 2016, você pode perceber que ela tem aí a execução correta dessa dificuldade. Aproveitando, deixa eu dar um oizinho aqui ó, para Grace, aluna do Método Ginástica Rítmica com Excelência. Eu vi também a Joyce por aqui. Fico muito feliz de saber que vocês estão aqui também compartilhando, dividindo e trazendo um pouquinho mais de ginástica rítmica para o seu trabalho na GR. E aqui, então, nós temos Mamun executando essa dificuldade corporal e eu quero, então, que você entenda quais são as exigências e como deve ser executada essa dificuldade corporal. E aí você já vai pensando aí, será que essa é uma dificuldade corporal para aplicar com as ginastas iniciantes na ginástica rítmica? Será que são movimentos executados por ginastas avançadas? Como que eu devo ensinar essa dificuldade corporal? Então vamos lá, aqui nós temos Carolina Rodrigues, que foi uma ginasta incrível do período ali de 2016, um pouco antes também, e ela tem essa dificuldade com muita facilidade, né? Então você pode observar a linha do tronco dela abaixo da horizontal, né? Alinhada na horizontal, ela fazia 7 rotações na série dela, naquele período, né? Naquele ano que ela competia, existia essa possibilidade de executar muitas rotações, mas não é uma dificuldade simples, não é uma dificuldade que vai ser possível para todas as ginastas e por isso é preciso sempre selecionar quais movimentos. Hoje eu até estava organizando as aulas do Método Ginástica Rítmica com Excelência, eu estava vendo lá, existe uma aula sobre a tática na escolha dos movimentos e tática na escolha das músicas. Mas na escolha dos movimentos é importante que você entenda que nesse código de pontuação atual, e de uma maneira geral sempre foi, né, mas agora ainda mais forte, menos é mais. Então, quando você escolhe uma dificuldade como Illusion para trás para sua ginasta, ela precisa saber executar com muita excelência, porque afinal a gente não quer penalidade, a gente não quer que essa ginasta execute essa dificuldade corporal e tenha 0,40 de uma volta e um montão de execução penalizada por conta da sua execução feita com penalidades, né? Com movimentos incorretos, com desencaixe, com desequilíbrio, tudo isso que a gente sabe que vai penalizar e prejudicar a nota da nossa ginasta. Então, por isso, menos é mais nesse código atual. Essa é uma dificuldade aí que eu já estou dando essa notícia para você. Não é uma dificuldade corporal para ginastas iniciantes, mas é importante que você conheça, porque afinal é um elemento do código de pontuação. Agora, essa dificuldade corporal, ela não é uma dificuldade que começa pela perna, pela flexibilidade da ginasta, ou pela abertura, né, pela amplitude dessa perna, dessa coluna, mas sim pelo controle corporal. E é isso que a gente vai falar hoje. A partir dessa dificuldade corporal, a gente consegue entender algo muito importante para desenvolver não só esse movimento corporal, mas muitos outros da ginástica rítmica. Tô muito feliz que tem muitas pessoas acompanhando aqui ao vivo esse encontro de hoje. Aproveita aqui, Miguel já deu um oizinho, aproveita e manda aqui no chat de onde você está falando, se você é professor ou treinador, eu quero muito conhecer você e contribuir aí com o seu trabalho na ginástica rítmica. Vamos lá, eixo corporal. Quando eu vou ensinar a minha ginasta sobre aparelho, né? Quando eu vou ensinar manejo de aparelho, eu, Val, começo explicando a ela sobre eixo. Eixo para ela entender a forma de execução e também sobre plano, para ela entender a forma de execução desses movimentos. Então, se ela souber sobre eixo e plano, eu já tenho um grande avanço aí com o trabalho da minha ginasta para ela desenvolver os outros manejos dos aparelhos da GR. Agora, quando eu falo de rotação, né, em específico, ou equilíbrio propriamente, vamos lá, dá para dizer que todas as dificuldades, mas em especial, eixos corporais são muito requisitados, né, para pivôs ou rotações e equilíbrios. Quando a gente tem, então, isso aqui bem claro para a ginasta, fica mais fácil de ela conseguir executar as dificuldades corporais da GR. Então, ela precisa fazer um equilíbrio. Seja um equilíbrio simples, o equilíbrio passé, ou o equilíbrio mundial, né? Que é uma base, uma prancha, que é uma base para essa dificuldade que a gente está falando hoje. Ela precisa entender sobre eixo, aonde o peso do seu corpo está durante a dificuldade, durante a execução daquele movimento, para que ela consiga se equilibrar, se manter firme no seu eixo corporal e finalizar 100 passos. Essa é a exigência que a gente busca aí para as nossas
para as nossas ginastas da ginástica rítmica. Falei professoras porque eu tô vendo aqui, ó, a Drica, que é de Aracaju, Sergipe, o Miguel, que é de Muzambinho, professor de GR, professor de GPT em projeto de extensão, o Júnior, que é de Cruzeiros do Sul, lá no Acre, a Joyce, que é aluna do método também, Primavera de Rondônia, em Rondônia. Olha só que o Norte, Nordeste não, Nordeste também, está acompanhando esse nosso conteúdo por aqui, né? Rafinha também por aqui, um beijo, minha querida. E aí a gente vai entender então que quando a ginasta percebe e aprende sobre eixo corporal, ela consegue desempenhar muito melhor as dificuldades. Então é como se você explicasse para ela a base daquele movimento, né? Ou como eu chamo, quando você vai ensinar o núcleo da execução do movimento perfeito. Então você vai entender como a base o núcleo do movimento perfeito. O que é o núcleo? É o centro. É o que vai dar a essa ginasta condição para ela chegar lá. Se a base, o centro, não está bem fortalecido, fica difícil expandir, fica difícil ampliar as condições dessa ginasta de executar. Por isso que entender sobre eixo corporal é essencial para as nossas ginastas. Olha só, a Kessela também está aqui, ó, de Nova Santa Rosa, no Paraná, aqui pertinho, muito bom, muito bom. E aí, fico feliz que vocês estejam acompanhando por aqui. A gente vai entender um pouquinho sobre Illusion, mas um pouquinho a mais sobre ginástica rítmica de uma maneira geral também. E aí você quer ensinar para sua ginasta um equilíbrio passé. Aliás, eu vou pegar aqui, deixa eu buscar ela ali. Vou pegar aqui, ó, a nossa lindíssima arabesquina. A arabesquina é nossa companheira aqui para entendimento dos movimentos. Então, quando você vai ensinar para sua ginasta, por exemplo, um equilíbrio passé, essa ginasta vai ter esta figura aqui. Concorda comigo? Vou abrir os bracinhos, deixar a arabesquina aqui bem bonitinha. Deixa eu botar aqui mais longe. Maravilha. Então, nós vamos ter essa figura aqui, se a gente quer que a nossa ginasta execute o equilíbrio passé. Quando ela faz essa posição, o eixo corporal dela deve estar nessa posição, o eixo central, para que ela consiga se equilibrar. A partir do momento que ela tem que fazer uma dificuldade, ou a própria dificuldade nessa figura, né, ou um arabesque lá atrás, a gente muda a posição do centro de massa do corpo, por conta da abertura que a gente fez nessa perna. E isso faz com que essa ginasta precise entender melhor sobre como posicionar o eixo corporal na hora desse equilíbrio. Porque é diferente o posicionamento, vou botar mais longe aqui, é diferente o posicionamento do centro de massa de uma ginasta quando ela está num arabesque, quando ela está num bucle, quando ela está num penché, né? Tudo isso muda em relação ao centro de massa. E essa ginasta precisa entender, perceber o seu corpo para conseguir executar esse equilíbrio da maneira correta. E aí você nunca explicou isso para ela. E aí ela vai executar o movimento e ela tem dificuldade de se equilibrar. E aí eu já vi muito professor de GR falar assim: "Vai, minha filha, se equilibra", né? Não nesses tons que eu tô falando, mas muitas vezes acontece também. E aí o que aconteceu? Aconteceu que esse professor falhou no ensino do núcleo desse movimento, da base desse movimento. Então, se ela precisa entender sobre eixo corporal, quem tem que oferecer esse ensinamento somos nós. Tempos atrás eu conversava com um professor e ele falou para mim assim: "Val, mas as ginastas não esticam o pé nunca". E aí, quando eu comecei a conversar com esse professor, eu falei para ele o seguinte: "Olha, talvez não seja o que você queira ouvir, mas é o que eu preciso lhe falar nesse momento. Não são as ginastas que não esticam o pé nunca. É você, como professor de ginástica rítmica, que não está dando condições para a sua ginasta esticar o pé". E aí, ele falou: "Puxa, é verdade, preciso refletir sobre isso". E, na verdade, é o que acontece muitas vezes. A gente pula esse momento de entregar a informação para a nossa ginasta e a gente quer simplesmente que ela entenda e ela execute. Eu sempre lembrava, assim, quando começava início do ano, né, que eu trocava de turma, ou às vezes iniciava uma nova turma na escolinha, ou a própria equipe de competição, e aí eu sempre pensava: lá vamos nós, de novo, tudo de novo, né? Mais uma vez, tudo de novo. Por quê?
Porque é importante entender que mesmo que essas ginastas sejam as mesmas do ano passado, ela precisa de novos aprendizados. Então, eu preciso ensiná-la. Agora, são ginastas novas, é uma turma nova de GR. Eu preciso ensiná-las. É a minha função, é o meu papel. Querer que a minha ginasta chegue no meu ginásio sabendo tudo é loucura. É loucura. Porque afinal, essa ginasta vai saber a partir do momento que ou ela tem esse treinamento e esse aprendizado por alguém, ou é você que vai dar esse treinamento e esse ensinamento para você. Comenta aqui no chat para mim agora, deixa aqui nos comentários, se faz sentido para você e tá tudo bem se você já passou por isso. Porque eu te digo isso de um momento recente na minha formação como profissional. Mas lá atrás, eu já errei muito com isso. Quando eu queria que elas fizessem determinadas coisas, sendo que eu não passava essas coisas para ela. Então, é importante que a gente, como profissional de GR, entenda a nossa função e o nosso papel. Se hoje a sua ginasta não estica o pé como você gostaria, será que você está comunicando corretamente? Será que você está trazendo essas informações corretamente? Outra coisa que eu estava hoje organizando, né, como eu falei para vocês, organizando as aulas do Método Ginástica Rítmica com Excelência, que é o meu curso para professores de GR, e lá eu falava sobre, e lá tem uma aula sobre as linguagens do amor. Quem aqui já leu o livro As 5 Linguagens do Amor? Dentro do Método Ginástica Rítmica com Excelência, eu trago um conteúdo onde eu alinho as linguagens do amor para a ginástica rítmica, para a sua forma de abordar a criança na iniciação, no treinamento, através das linguagens do amor. E o que acontece? Quando você percebe essa criança da forma como ela precisa receber determinadas informações, a minha comunicação com ela fica mais fácil. Consegue acompanhar esse raciocínio? Então, tudo isso são estratégias que dentro da minha metodologia faz parte e que faz com que eu tenha melhores resultados com as ginastas. E os meus professores também, porque afinal eles aplicam tudo isso também. Então, a gente tem aí um núcleo de um movimento que precisa ser ensinado para essa ginasta, que antes de ser ginasta é um ser humano, é uma criança que está em formação e que precisa ser preparada por nós, professores e treinadores de GR. Olha só, ginastas Roberta Padilha falou assim, a GR tem um conteúdo tão amplo que se pularmos alguma etapa fica inviável seguir o processo de aprendizagem. Muito bem colocado, Roberta. É o seguinte, eu falo sobre o ajuste técnico do ponto zero. Eu falo sobre você dar um passo atrás para você dar vários passos à frente. Que é o que você está falando. Se a gente pula alguma dessas etapas, a gente vai sentir falta lá na frente. Eu gosto muito, né, do livro da Nesca Robeva, onde ela fala sobre isso, sobre a importância de você lapidar esse jardim de um jeito bem caprichadinho para você poder acolher as flores lá na frente. E a Paula Floro respondeu como abordar atletas que não era sua e ela não se sinta mal para as correções. Muito legal sua pergunta, Paula. Obrigada por trazer isso aqui com a gente e compartilhar. É o seguinte, quando eu recebo uma ginasta que não é minha, né, não foi a formação dela, não foi feita por mim, eu preciso primeiro, na minha opinião, uma conversa clara e franca, para que ela entenda que ela vai estar agora num novo processo de aprendizado e que ela vai precisar confiar no processo que você está propondo a ela. Segunda coisa, se você não estiver seguro para oferecer esse processo corretamente para essa ginasta, possivelmente ela vai ficar mal com as correções, porque afinal, seres humanos fazem comparações. Então, ela vai comparar você à profissional anterior e ela vai, de repente, se queixar por algumas coisas. Agora, quando essa ginasta vem para mim, eu estou preparada, eu sei o que fazer e eu levo tudo isso de uma maneira que aproxime esse conhecimento da criança, que ela entenda a necessidade, que ela entenda a sua dedicação para que isso aconteça, tudo muda. Anos atrás, eu trabalhei com ginástica rítmica. Vocês veem as fotos das minhas ginastas por aqui com frequência. E ano passado, no final do ano, eu encontrei algumas dessas meninas, né? A gente se encontrou, fez uma conversa ali com as meninas. E muitas delas falavam, olha, às vezes eu não entendia e hoje eu percebo
o quanto você se dedicava pela gente. Porque aí, a partir do momento que eu saí, né, do local onde eu trabalhava e outras pessoas começaram a trabalhar com essas meninas, elas falaram pra mim, Val, quando você saiu, a gente percebeu o quanto você se dedicava. E quantas outras pessoas não fazem o mesmo? Então, por mais que existia cobrança, exigência, correção, intensidade no treino, mas existia ali uma sabedoria por parte dessas ginastas para que de que eu estava realmente trazendo o melhor para elas. Então isso é tudo algo que a gente pode construir a partir do primeiro passo, que não vem das ginastas, vem de nós, professores, treinadores de ginástica rítmica. Espero ter respondido e te ajudado, Paula, de alguma maneira. Vou seguir aqui com vocês sobre esse conteúdo da aula de hoje, né? Que o Illusion para trás é uma dificuldade que não é básica, não deve ser trabalhada na iniciação, mas eu quero te mostrar aqui algumas técnicas que eu aplico, né? Até com ginastas onde eu estava dando um curso por esse ano. Então, são formas de preparo para a construção dessa dificuldade corporal. Não é uma dificuldade simples, não é uma dificuldade que deve ser aplicada para todas as ginastas, até porque vai exigir muito fisicamente delas e, inclusive, acarretar muitas lesões se não for bem preparado. Mas existe aí alguns processos pedagógicos que você pode aplicar com as suas ginastas e que vão, com certeza, né, trazer aí benefícios se você tem uma ginasta que tem condições para executar essa dificuldade corporal. Não é simples, não é para todo mundo, mas nós precisamos dar condições físicas para elas. Lembrando que é uma dificuldade de valor altíssimo, mas atenção para uma coisa que eu vou falar já já. Vou trazer o spoiler aqui para vocês. Agora, quando você quer, então, Val, eu tenho uma ginasta que tem condições de executar essa dificuldade corporal. Como que eu faço? Lembra, o ajuste técnico do ponto zero vai prevenir lesões e vai proporcionar a essa criança condições de executar a dificuldade com excelência. Tudo isso é o que eu defendo dentro da minha metodologia de trabalho. É como eu aplico e apliquei todo o tempo com as ginastas para que elas desenvolvam os elementos que eu tinha vontade, que elas tinham condições de fazer. Então, o grande segredo está no ajuste técnico do ponto zero. E ele não começa ali na hora que você vai ensinar o Illusion. Esse ajuste técnico do ponto zero vai considerar, nesse caso do Illusion, o eixo corporal, a flexibilidade, a força, a contração e descontração nas posições necessárias e, lógico, a coordenação e a consciência corporal. Então, veja que um simples elemento abrange muitas coisas e tudo isso necessita que você tenha condições para ensinar as suas ginastas. Se você quer ter resultado, eu li uma frase outro dia. Se você quer escalar os resultados da sua ginasta, você antes precisa escalar. Você precisa estar num nível alto para levar a sua ginasta até o nível alto e sempre buscando mais. Mas o primeiro passo começa com você que trabalha hoje com a ginástica rítmica. Bom, as duas coisas, então, que vão fazer diferença nesse elemento corporal e para todos os outros que você deseja ensinar para suas ginastas, ajuste técnico do ponto zero e núcleo do movimento perfeito. São essas duas coisas que vão dar condições e trazer capacidade para que as suas ginastas executem esse elemento que é de altíssimo grau, mas que tem sim condições de ser ensinado se você prepara a sua ginasta do jeito certo. Agora, antes de ensinar a sua ginasta, será que a sua ginasta tem capacidades físicas? Será que a sua ginasta não tem medo de realizar esse movimento? Porque se ela tiver medo e ela não tiver confiança em você, é perigoso de ela se machucar. Será que ela tem flexibilidade? Por isso eu reforço, nesse ciclo e daqui para frente, você vai trabalhar a ginástica rítmica com menos é mais. Você vai oferecer para elas condições de capacidades físicas, de segurança, de flex, de força, de tudo. E depois sim, você vai dar um passo a mais, avançando para dificuldades como essa. E como você vai saber de tudo isso? Tendo em mãos regulamento, código de pontuação e escolhendo apenas as dificuldades que as ginastas têm condições de aplicar com maior excelência e com maior condições de perfeição na hora de executar na série. Isso tudo está no código, não sou eu que estou falando não, viu? E aí eu te pergunto, será que você deve mesmo ensinar esse movimento para sua ginasta?
será que você precisa, será que você pode ensinar esse movimento aqui, o Illusion para trás, com as suas ginastas na ginástica rítmica? E a resposta que eu te digo é: atenção! Se você aí começou o ano loucamente ensinando essa dificuldade corporal, presta atenção no que eu vou te falar agora. Essa é uma dificuldade corporal que ela foi dita como a rainha do ciclo 2025-2028. Por quê? Porque dificuldades corporais tem algumas dificuldades corporais no código que somam 0,20 a cada rotação a mais. Então, por exemplo, tem dificuldades que você fizer uma volta a mais, você vai ganhar 0,10 a mais. E essa era uma dificuldade que a cada uma volta a mais você ganhava 0,20. Então, muitas ginastas executavam N várias e várias vezes. Ó, igual essa ginasta aqui, executava várias rotações. Só que ainda não é oficial. Hoje é 24 de fevereiro de 2025, ainda não está oficial. Mas nós sabemos, por entre linhas, que vai haver uma modificação específica, uma exceção à regra para essa dificuldade no código de pontuação. E sabe por quê? Porque a Federação Internacional de Ginástica entendeu que essa é uma dificuldade que, se for feita a qualquer custo, vai lesionar muitas ginastas. Então, spoiler para você, porque essa dificuldade corporal vai ter uma mudança no código muito em breve. A Federação Internacional vai oferecer a carta e a letter compartilhando de que o Illusion para trás vai ter algumas mudanças aí na sua forma de avaliação. Maravilha? Val, e tudo isso, como que eu faço para saber esse preparo todo aí de dar essas condições físicas para as minhas ginastas? Sempre se capacite, busque estar atualizado. Hoje, dentro da minha formação para professores, o meu objetivo maior é que você, professor de ginástica rítmica, saiba o que ensinar. E hoje eu até estava conversando com um colega e ele falou assim, tá, mas o que o teu curso ensina? Por que o teu curso ensina o que ensina? E o que ele ensina? E eu falei assim para ele, ó, dentro do meu curso eu ensino o caminho do zero até levar a sua ginasta ao pódio, até levar a sua ginasta à medalha. Essa é a proposta do meu curso, certo? Só que para isso acontecer, você tem que estar capacitado. E aí o que você precisa entender é que não é algo copia e cola, que eu peguei de alguém e trouxe aqui para você. Não, é algo testado e aprovado. E que hoje eu tenho mais de 300 professores, né, que aplicam o método e que não está em lugar nenhum. Isso não está em lugar nenhum. Não é algo que eu inventei, mas foi uma criação de alguma maneira e que você não encontra em outros lugares. Então, quando você quer uma mudança, você precisa começar sendo a mudança desse processo. Então, se você quer ter resultado, comece do começo. E comece se capacitando para que você tenha o resultado que você almeja. Olha só quem está aqui, Rafinha querida. Ela é aluna do método Ginástica Rítmica com Excelência e também faz parte da minha mentoria para professores de GE que querem aprender como ganhar dinheiro na ginástica rítmica. Rafa, querida, é um exemplo de profissional que está aí buscando diariamente aprender para ser uma melhor professora de ginástica rítmica. E a Rafa também não foi ginasta, então é importante você saber disso. Professores decididos a ter resultado conseguem, porque afinal você não está sozinho aqui no canal, né? Você já sabe disso. Então eu tenho 2 recadinhos para você, ó. Primeiro recadinho, digita regras GR se você ainda não estudou o código de pontuação novo, tá? Porque eu tenho material exclusivo com a versão traduzida do código de pontuação e aulas gravadas com todos os itens do código de pontuação. A minha única vontade aqui é te ajudar. Então, se você quer ser ajudado, acessa aqui o Instagram, digita regras GR e eu vou te mandar uma mensagem no seu privado onde você vai ter acesso à possibilidade aí de ter para você o Desenrolando o Código de Pontuação, que é um material exclusivo do RGBR, onde você vai aprender tudo sobre as regras da ginástica rítmica. E o segundo recadinho é que se você ainda não conhece a minha formação completa, o Método Ginástica Rítmica com Excelência é uma formação completa para professores de GR que querem aprender a levar suas ginastas ao pódio, mas que também querem ter a capacitação, porque afinal a formação completa ela é uma extensão universitária, então você recebe um diploma de
professor de excelência na ginástica rítmica. Você vai ter um diploma aprovado pelo MEC. E isso com certeza vai dar muito valor aí no seu trabalho na ginástica rítmica. Então, dado o recado, digite excelência aqui nos comentários do Instagram. Se você não tá ao vivo no Instagram agora, depois você me manda uma mensaginha também que eu te respondo. E a gente vai se encontrar então segundas-feiras às 8 da noite, com exceção de hoje, né, que eu tenho agora uma aula para assistir, então por isso que eu fiz um pouquinho mais cedo, e quintas-feiras ao meio-dia. Já que também aluna do Método Ginástica Rítmica com Excelência, chegando por aqui, e Rose digitou Excelência, com certeza em breve vai estar com a gente no nosso time também. Bom, então a gente se encontra nesses horários, mas eu tô devendo vocês algumas aulas que estão aqui em aberto, que por conta da cirurgia do meu pai, na semana passada e tudo, eu não consegui fazer as aulas. Então, eu vou revisar esse conteúdo e vou trazer aí qualquer dia dessa semana. Eu aviso vocês com antecedência. Estejam ligados aqui no canal RGBR para aprender como formar ginastas que ganham medalhas na GR, mesmo que você não tenha sido ginasta. Um grande beijo. Nossa aula foi excelente hoje, hein? Beijo para todos vocês. A gente se encontra por aí com muita excelência na GR. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.